Bom dia, povão carioca. Eu quero aqui lembrar, nesse vídeo que vai falar sobre a violência no Rio de Janeiro, as mortes que acontecem na nossa cidade, uma cidade que é maravilhosa. Eu vou aqui lembrar os ensinamentos da Bíblia e pensar nessas almas, nas que aconteceram no passado, nas almas que aconteceram no recente, no momento. Chegou a vez do Jacarezinho aí, né? Já tivemos várias comunidades e regiões do Rio de Janeiro essa violência se manifestando, que nós vimos também no Rio de Janeiro. Aconteceu várias chacinas já no Rio de Janeiro, e eu vou apresentar para vocês a chave. A chave, o porquê, a razão dessas violências, certo? Eu não poderia estar como Rastafari, como uma pessoa que pesquisa muito, evoluído nesse sentido, passando mensagens, essa mensagem aqui sobre a violência no Rio de Janeiro, para pessoas que não assimilam, pessoas que não têm nível de educação, nível humano, humanitário, de ter sensibilidade, de reconhecer que existem leis que nós temos que obedecer, que existem razões, que existem porquês, certo? E buscar a verdade. Eu, como líder Rastafari, eu como uma pessoa que há muito tempo já pesquiso sobre isso, venho lutando pela paz há muito tempo que eu digo, a paz é melhor das todas as malandragens. Eu falo isso, já falei, né? A paz é a melhor e maior de todas as malandragens, certo? Guerras, conflitos, é só perda e destruição, certo? Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? A gente passa ensinamentos, eu já falei em outros vídeos e vou voltar a falar o segredo, o porquê dessas mortes, o porquê de outras mortes que já aconteceram no passado e o porquê talvez de outras mortes que vão aparecer no futuro, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês aqui, ensinamentos não é para qualquer um, tem que ter o nível de assimilar, de aprender, de conhecer os segredos. E eu vou passar como Rastafari, DJ Tião Brasil, Rastafari, DJ Tião Brasil, Tião, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, certo? Vocês entenderam? Estou falando com propriedade sobre a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu me chamo Sebastião, eu sou Rastafari, né? Entenderam? E eu milito dentro da política também, já vi candidato a vereador e a deputado estadual. Meu projeto seria de paz. Aí pessoas vê que eu vim candidato a vereador e vem também, como foi a Marielle Franco. Ela veio candidato depois de mim. Antes de mim, 2008 e 2014, ela não tinha vindo candidata. Ela veio candidata depois de mim. Eu vim candidato a vereador em 2008. E aí pessoas veem que eu vim candidato, vem também e tem problema, certo? De violência. E eu sempre, né, na minha campanha política, vim falando de paz, certo? Se eu tivesse hoje como vereador, que vim candidato pelo PDT em 2008, se eu tivesse sido eleito como deputado estadual em 2014, as coisas hoje no Rio de Janeiro já estariam mais evoluídas em todos os sentidos, no sentido da paz, que essa é a minha batalha. E não é de outro que pode querer me imitar como falso profeta, vir falar de caô, de paz, sem saber nada. Entendeu? A minha mensagem,
o meu segredo revelado para você, cidadão morador do Rio de Janeiro, é algo para você pensar, refletir, estudar, continuar nesse caminho dessa descoberta desse segredo, certo? Por isso que eu falo de paz, o reggae é paz, o reggae é amor. Vamos falar aqui sobre o princípio, a revelação, certo? Sobre a violência do Rio de Janeiro, sobre situações incríveis que acontecem na nossa cidade. Já houve no passado, no início, antes da colonização portuguesa, isso aí vai nosso trabalho, né, de pesquisa espiritual, de saber, inteligência, não é de burrice nem de ignorância. Essas informações aqui não é de burrice nem ignorância para pessoas que não estão preparadas. Você estude, evolua, cresça. E eu estou passando aqui o segredo para vocês, mais uma vez, que eu já passei em outros vídeos. Nós tivemos no início da cidade do Rio de Janeiro, quando nem se chamava cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, nem Henriville, que o primeiro nome do Rio não foi cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, foi Henriville, foi francês. Eu quero lembrar que existia duas tribos, Tamoio, né, Tupinambá, e essas tribos indígenas andavam sempre em guerra. Tupi, né, as tribos que habitavam a nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, eles andavam em guerra, eles andavam um contra os outros, eles se matavam, eles tinham, era hostil. Uma tribo indígena primitiva da nossa região do Rio de Janeiro já se matava no passado, antes dos portugueses, antes dos franceses, que os franceses foram os primeiros a chegar aqui. E o que acontecia nessa cidade? As tribos indígenas eram devoradoras, canibais, comiam umas às outras e se matavam. Então não é dentro das tribos indígenas primitiva da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro que nós vamos buscar o segredo. Não é esse o segredo. Esse é o efeito que acontece hoje na nossa cidade, entre força de ordem, polícia, entre grupos de facções, entre uma facção contra outra, entre, enfim, guerras e guerras e guerras. É uma tradição que vem desde os índios que habitavam na nossa região do Rio de Janeiro primitivamente. Por que esses índios não viviam em harmonia? Por que esses índios iam até o canibalismo e até matar uns e outros? Agora vem o segredo. A nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro é uma cidade em constante batalha, é uma cidade em constante guerras dos elementos. Presta atenção agora, hein? Presta atenção. Geografia, certo? Tipografia, certo? Os elementos fortes que nós somos parte da natureza. Nós somos parte da natureza e não podemos mudar isso. Nós dependemos da água para poder sobreviver, dependemos dos alimentos para poder sobreviver, certo? Nós somos parte da natureza. E a natureza, no perímetro, na região geográfica, ela é constantemente, uma batalha dos elementos, que é a água, que é a terra. As nossas montanhas litorâneas do Rio de Janeiro, falésias, aquelas montanhas que tem no Rio, constantemente, 24 horas, em cada segundo e cada minuto, a água se confronta, a água entra em guerra, a água disputa território com a terra. A água disputa território com a terra na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Isso é um litoral. Além disso, nós temos bacias, né, que invadem pedaço da terra, bacias que invadem a terra,
certo? É uma área de confronto e de guerra entre dois elementos da natureza, que é a terra, que é a água, certo? E aí você pode acrescentar o vento também. Por isso que a nossa cidade, no momento, por exemplo, de catástrofe natural, certo? Catástrofes naturais acontece na cidade do Rio de Janeiro. Durante o verão, deslizamento de terra, morte de pessoas, a água invadindo a terra, e essa violência natural, que é a disputa de espaço entre dois elementos da natureza, a água e a terra. Nosso litoral ele está constante nesse movimento, nessa guerra, nessa batalha forte da natureza entre o elemento água e o elemento terra, pedra, montanha, certo? Que nós temos aqui em todo o litoral do município do Rio de Janeiro, em volta da cidade do Rio de Janeiro, antiga Guanabara. Essa vibração de guerra, de destruição, que é também de harmonia na batalha, é uma batalha constante, e nesse constante ela é harmônica, porque ela é uma batalha constante, é uma batalha sem fim, é uma batalha que existe todo o tempo. Isso provoca vibrações que o ser humano, como parte da natureza, não percebe. E aí ele euforicamente sente intuitivamente, como o ser humano na sua sensibilidade, que é preciso viver a vida ao máximo, que é preciso viver rapidamente tudo ao mesmo instante, certo? E daí vem a euforia do ser humano que mora nessa região do Rio de Janeiro, né? Nessa região que está em conflito a água e a terra, os elementos da natureza, e se expressa nessa euforia também na euforia da violência, na euforia psicopata da violência, na euforia que antigamente, quando moravam os índios na nossa cidade, se transformava no canibalismo. Tinha uma tribo devorando a outra fisicamente na sua carne. Então, toda essa vibração energética que está dentro da nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro tem que ser vista, esclarecida, revelada como o segredo da nossa cidade, para que nós possamos conviver com isso, conviver com esse saber, sabendo que a nossa cidade provoca uma ânsia de vida, uma ânsia, uma disputa de espaço, uma ânsia de viver tudo ao mesmo tempo, tudo aqui e agora, uma euforia que é uma droga natural numa região de conflito entre os elementos água e terra. Está aí revelado esse segredo. Por isso que a nossa cidade tem catástrofes muito grandes que acontecem, dia de chuva querendo pegar o seu espaço, derrubando a terra. Também na nossa cidade acontece muitos deslizamentos de terra em toda a região, e nós estamos vivendo nesse ambiente conflitante entre a terra e a água, que são elementos da natureza. O efeito nas tribos que existiam na nossa região antes do homem branco da civilização chegar aqui na nossa região, no Rio de Janeiro, antes de se chamar Rio de Janeiro, ou se chamar Henriville, como os franceses que primeiro botaram o pé aqui e chamaram Henriville, antes de se chamar Rio de Janeiro, os índios sofriam desse efeito eufórico da luta
por espaço, de domínio, de regiões, como nós vemos agora, regiões que são facções, facções que são a sociedade que é a segurança pública, o seu exército armado, que é a polícia, enfim, que é o exército, que é a aeronáutica, que é a marinha. Tudo isso está concentrado na cidade do Rio de Janeiro, certo? Nós temos aqui o exército. Por que temos aqui o exército? Certo? O exército tinha que estar em Brasília. A aeronáutica está aqui também. Por que a aeronáutica está aqui? Ela tinha que estar mais para dentro do nosso território brasileiro. Em 1 hora, em alguns segundos, um avião chega aqui no litoral. Então ele não podia estar na base de Santa Cruz, ele tinha que estar mais aí para o Planalto Central, certo? Para chegar aqui numa região aí que a aeronáutica possa se estruturar melhor, né, como força armada. Mas nós temos 5 aeroportos no Rio de Janeiro. Aeroporto, né? Nós temos portos também no Rio de Janeiro, onde a Marinha do Brasil também está fixada, porque eles sentem, as Forças Armadas, que aqui a região propicia a eles, porque é uma região eufórica, é uma região que eles sentem a necessidade, o alto comando, os militares, de estar na cidade do Rio de Janeiro, porque ela é uma cidade constantemente em guerra, em cada minuto, em cada instante, entre os elementos da natureza, entre a água e a terra. A euforia de uma escola de samba, a euforia da alegria, de viver a vida ao máximo, de tudo ao mesmo tempo, vem em decorrência dessa energia dos elementos conflitantes ali na harmonia da disputa por espaço, por cada terreno entre a água e a terra, os elementos da natureza. Nós nos alimentamos da terra, de produtos que são plantados. Nós nos alimentamos da água, líquido. 70% do corpo humano é líquido. Então nós fazemos parte nessa disputa através dos alimentos que vêm da terra, através da agricultura e do que a gente assimila, come, né? Exatamente, né? Nossos alimentos que vêm da natureza, que vêm da terra. O líquido que nós ingerimos, bebemos muito. Bebe muita cerveja no Rio de Janeiro. Não é a cerveja, é a água. Disputa dentro do nosso organismo a cerveja e o churrasco, certo? A cerveja e a feijoada, certo? A água e a terra dentro do corpo humano brigando por espaço também, exaltando, levando a euforia. Então, está aqui o segredo. Por que que a nossa cidade, ela é constante a violência, é a luta que está até no que a gente come. As bebidas que nós bebemos constantemente, caixas de cerveja, muito líquido. Você bebe, depois vai no banheiro, urina tudo, porque seu corpo não aguenta. Seu corpo não aguenta tanto líquido e você ingere. Comida, churrasco, sem parar, comida, feijoada, aquele panelão de feijoada, como é tradicional no Rio de Janeiro. Certo? É um exagero, é a terra buscando espaço, é a água buscando espaço no seu organismo, de cada ser humano. Essa euforia da luta dos elementos nas nossas montanhas, no nosso mar, no nosso litoral constante. Esse efeito da guerra dos elementos, do busca do espaço, que no Rio de Janeiro faz com que o povo seja eufórico. Não estou falando só de hoje, minha gente, em 2021, estou falando do início, em 1500, quando aqui tinha índio. Os índios eram violentos, brigavam, se matavam, se devoravam, comiam uns dos outros, literalmente no churrasco. No churrasco, fazendo música, igual tem no pagode, né? Pagode, cerveja e churrasco. Os índios primitivos nem falavam português. Tamoio, Tupi-Guarani, Tupinambá, tribos indígenas,
no Rio de Janeiro primitivo, que nem ainda anterior aos portugueses, eles já comiam uns dos outros e tocando música, tocando tambor, e era assim. O primitivo Rio de Janeiro, o começo do Rio de Janeiro. E por que era assim? Porque é uma região energética, onde conflitos existem na natureza entre a água e a terra, e que provoca o efeito no ser humano que não sabe controlar isso, que não tem noção dessa batalha constante entre a água e a terra, e vive nessa vibração eufórica de viver a vida ao máximo, de aproveitar tudo ao mesmo instante. E aí tem a água, né? Aí tem o álcool, aí tem as drogas, né? As drogas que existem na cidade do Rio de Janeiro, a euforia, né? De viver tudo ao mesmo tempo, cidade libertária, cidade de liberdade total, né? Andar sem camisa, sem roupa igual índio, em biquíni na praia, né? Se expressando o seu corpo ao vento, igual nas tribos primitivas que habitavam a cidade do Rio de Janeiro. Então, minha gente, esse é o segredo, de controlar isso, conhecer a verdade, essa verdade, e controlar ela. Existem vibrações energéticas pairando em cima da nossa cidade, que são vibrações energéticas da luta dos elementos, que se transformam em nuvens, que se transformam em chuva pesada na nossa cidade. Entendeu? Então, essa é a mensagem Rastafari de hoje, a explicação por que a nossa cidade existe muita violência no passado, no presente, e existirá no futuro, enquanto o nosso povo foi ignorante dos efeitos energéticos que a natureza tem em cada ser humano, e nós somos parte disso, nós somos um elemento disso também, nós somos fruto disso, nós somos influenciáveis por isso, e cabe a nós, através do autocontrole de cada brasileiro, de cada cidadão, controlar a violência que a cidade, no conflito do mar e da terra, energeticamente provoca em cada pessoa na cidade do Rio de Janeiro. Vocês entenderam? Beleza? Estude sobre isso. Caia para dentro se você é nascido na cidade do Rio de Janeiro, para entender o que é Rio de Janeiro. Porque se você não sabe, se você é mais um guiado pelo deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida te levar, então vai, meu irmão, vai que tu vai se dar mal. Você tem que descobrir o porquê, o motivo pelo qual isso tudo acontece entre nós mesmos, né? Como existia o Tupinambá, como existia o Tamoio e o Tupi, né? Aqui na nossa cidade, brigando, eles eram o quê? Tudo da cidade, tudo da nossa cidade primitiva, onde nem se chamava cidade do Rio de Janeiro ainda, as tribos indígenas se brigavam entre si. Hoje, como cidade estruturada, ruas, avenidas, praças, escolas, hospitais, veículos de comunicação, veículo de transporte, metrô, tudo mais, estádio de futebol, esporte, né, atletismo, Copa do Mundo, Olimpíada. O Rio de Janeiro ainda não mergulhou para dentro de si mesmo. O Rio de Janeiro não conhece o que é o próprio Rio de Janeiro. As influências que a nossa topografia, que a nossa geografia provoca em cada um de nós e na cidade em si. Esse papo, essas informações é de inteligência, não é de burro nem de ignorante, que não vai entender o que eu estou falando aqui. Entendeu? Preste atenção, pesquise, procure a verdade e vocês vão ver. O Rio de Janeiro, o cidadão do Rio, tem que se controlar contra essa vibração de conflito, essa exaltação à vida, essa busca de espaço dos elementos na natureza, numa cidade litorânea, onde a montanha e o mar se chocam
a cada segundo, a cada minuto, a cada instante, um buscando tirar espaço do outro, conquistando espaço do outro, certo? Numa guerra constante, certo? Numa guerra de cada segundo, cada milésimo de segundo, o mar e a montanha brigando, a terra e a água brigando por espaço. Então a nossa cidade, ela tem uma energia muito grande, certo? Uma euforia, e essa euforia e energia o povo tem que controlar, cada cidadão, para não ser violento, para não ser fatal, para não ser canibal ou então assassino, como nós vimos que a cidade provoca também em cada ser humano do Rio de Janeiro. Um exemplo que eu vou dar para vocês, se a nossa cidade, se você viver numa cidade de planície, você não vai ter esse espírito carioca de euforia, numa cidade de planície, para dentro do território brasileiro, certo? Dentro do território brasileiro você não vai ter isso. Outra, cidade montanhosa, uma cidade de montanha, né? São Tomé de Letras, lá em Minas Gerais, você não tem essa violência, essa euforia que tem o Rio de Janeiro, certo? Esse caldeirão fervente que é o Rio de Janeiro, certo? Nós temos que usar essa energia para a criação, para a vida, para a arte. Nós somos uma cidade artística por causa disso. Nós já canalizamos essa energia que paira no Rio de Janeiro também para a arte, para a criação, para as decisões. Fomos capital do rei no Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, fomos capital da República. Aqui começou a Revolução Republicana, Marechal Deodoro da Fonseca, no Campo de Santana, do lado da Central do Brasil. Revolução Republicana começou no Rio, o reinado também foi no Rio, certo? Aqui também foi capital do rei do Brasil, aqui também começou o primeiro, a República, a criação da República começou aqui também no Rio de Janeiro. Então tudo isso de energia, de mudança, nós temos que controlar, todo cidadão carioca buscando a paz, buscando a euforia na criação da arte, a euforia na alegria de viver, mas sabendo o limite que não pode ser ao sentimento primitivo de canibalismo, de matar o próximo, de ferir o próximo. Daí vem a civilização, daí vem a religião cristã, certo? Certo? Daí vem a mensagem de Deus. E nós, Rastafari, somos evoluídos nesse sentido e buscamos as razões pelas quais tudo existe. E está aí a mensagem para vocês, certo? Entender tudo isso que eu passei aqui para você como Rastafari, como líder, certo? Da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro e do mundo inteiro, através da internet, como eu estou usando aqui como veículo de comunicação. A verdade, ela é básica. Ela está sendo divulgada pela internet através do meu trabalho. Cabe a você assimilar. Se você não assimilar, ela já está dita por mim. Ela vai estar aí para qualquer pessoa mais evoluída adquirir e captar essa mensagem e levar ela em frente, propagando nos veículos de comunicação e na mentalidade do povo da nossa cidade do Rio de Janeiro. Cidade eufórica que é um conflito entre o mar e a água, onde paira vibrações energéticas que nos dá euforia ao ser humano, mas nós temos que dominar evolutivamente, como seres humanos evoluídos, essa energia para o bem, para a harmonia, para a solidariedade, para a fraternidade, para a união, para o sentimento bom, para o sentimento positivo, para as vibrações positivas, de paz, de amor, de energia. Fomos capital do Reino do Brasil, fomos capital da República do Brasil, e aqui do Rio, através do meu trabalho, eu quero dar esse presente para vocês, para todo o Brasil aprender a lidar
com todas as vibrações energéticas que existem na sua região. Quem vive em montanha, bem longe no Planalto Central, né? Guimarães, nas montanhas, sabe que lá é outra energia, uma energia de paz, outra energia diferente do Rio de Janeiro, certo? Então, eu estou aqui mostrando a vocês que o Rio de Janeiro, como litoral, como cidade fervente, que ferve energia, né, da natureza, e nós somos a natureza, os seres humanos somos parte da natureza, então a gente tem que entender isso para conviver com essa energia e ir buscando sempre algo evolutivo, de evolução humana, buscando o bem, né, sendo mais solidários, mais humanos, mais fraternal, irmãos e unidos um com os outros, amando, como está escrito na Bíblia, amai-vos uns aos outros, ok? Amai-vos uns aos outros e não matarás, não matarás. Você entende isso? Como é evolutivo essa palavra, essa frase, não matarás? Então, espero que vocês tenham captado. Eu continue na minha jornada, na minha missão. Hard DJ Tião Brasil, o maior Rastafari, o maior DJ de reggae talvez do mundo, certo? Eu tenho certeza disso, né? Porque eu vivi fora do Brasil e tenho certeza que nenhum foi tão longe nas pesquisas humanas quanto eu nesse sentido. Ninguém fala isso, certo? Ninguém fala isso. Busca seu prazer dentro da euforia, não busca conhecimento, nem saber a verdade. Então a verdade está dita, o segredo está revelado. Eu revelei aqui para vocês. Veja meu vídeo. Se não entendeu na primeira, vai na segunda, na terceira, você vai acabar assimilando essa mensagem e pesquisando, tirando suas próprias conclusões. Eu não quero aqui entrar na sua mente e dominar você, nada disso. Eu quero revelar o segredo a você. Cabe a você buscar o seu caminho e pesquisar e também lutar nesse sentido de saber o segredo que está escondido da nossa cidade, para poder viver, né, melhor dentro da nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos os cariocas, e esse vídeo é de bandeja para vocês. Valorize o conhecimento, certo? Valorize o saber, valorize a verdade. Tamo junto, Rádio DJ Tião Brasil.